Oi gente, vamos começar então com revisão URGS e tudo vai ser baseado numa tabela, que são aquelas tabelas de cores que eu sempre faço. Então repara que aqui tem os últimos 5 anos da URGS, onde tem cada questão marcada com uma cor respectiva e cada cor respectiva corresponde a uma matéria. E essa matéria você pode acompanhar na próxima tabela. Se eu estou sendo muito rápido, tu dá um pause no vídeo, tu sabe como é que funciona. E agora pode olhar com calma quantas vezes caiu cada matéria, dá uma olhadinha na tabela, e qual é a última vez que caiu as questões. Por exemplo, esse ano tem uma tendência muito forte de cair modelos atômicos, eletrólise e algumas matérias que não caíram há um bom tempo, e por isso vão fazer questões das provas antigas que tem essas matérias. Algumas questões vão aparecer cortadas, mas é para facilitar a sua visualização, para tentar ampliar ao máximo. E a primeira matéria que nós vamos começar é com sistemas materiais. A parte de sistemas materiais que faz um tempinho que não cai, que eu gostaria que tu soubesse, é separação de misturas. Na separação de misturas tem dois tipos que correspondem a misturas homogêneas e heterogêneas. Nas misturas heterogêneas, repare que para tirar um sólido insolúvel do líquido é filtração, e para tirar dois líquidos immiscíveis é decantação. Enquanto nas misturas homogêneas, para retirar um sólido solúvel é destilação simples. Tenta lembrar que sólido, solúvel, simples. Enquanto para separar dois líquidos miscíveis, por exemplo, água e álcool, é destilação fracionada. Olha, nessa questão ele está pedindo qual que é o líquido, como é que eu separo o líquido incolor dessas misturas. Então, para separar o líquido incolor deve ser a água, já que são soluções aquosas. E para fazer a separação de soluções aquosas, para quem não sabe, solução aquosa é mistura homogênea, obrigatoriamente tem que ser a destilação. Os outros processos não conseguem separar misturas homogêneas. Por isso que é a letra B. Cara, para a próxima questão agora, você tem que saber a diferença entre fenômeno físico e fenômeno químico. O fenômeno físico é o que não forma nova substância, o fenômeno químico é o que forma nova substância. Então a formação de neve é um fenômeno físico, o clareamento da pele é um fenômeno químico e a adição de adoçante, cara, não muda a substância, é um fenômeno físico. Por isso que a resposta é somente a letra B. Gente, esse é um gráfico muito famoso da URGS, que ele corresponde a uma substância. Como é que eu sei? Tá vendo ali o ponto de fusão, que é menos 78, e o ponto de ebulição, que é menos 33? Eles ficam constante, a temperatura deles fica constante durante um pequeno intervalo de tempo. Então isso corresponde a uma substância. Se o ponto de fusão e ebulição variar, corresponde a uma mistura, que não é o caso. Como é que eu sei qual é a substância? As 3 primeiras substâncias, elas são substâncias iônicas. Então o ponto de fusão e ebulição são altíssimos. Já o ponto de fusão e ebulição da água a gente conhece, que é 0 graus Celsius o ponto de fusão e 100 graus Celsius o ponto de ebulição. Então por eliminação tem que ser amônia, letra D. Sobre modelos atômicos, seria bom se lembrar de um modelo que a URGS gosta, que é o modelo de Bohr. Tu deveria saber que o modelo de Bohr é sobre níveis de energia. Quando o elétron passa para camadas externas, ele absorve energia, e quando ele volta, ele emite essa energia sob forma de luz ou calor, que é o caso dessa questão, que a questão está falando para ti. O texto dela não importa, o que importa na verdade é como que é produzida a luz, que é quando o elétron volta para o nível interno de energia mais estável, ok? Bom, em tabela periódica geralmente cai aquele nosso esquema de vai de A a I e volta de Ré. Só que nesse ano é para cair um outro tipo de questão, que são elementos da tabela periódica associados com o seu cotidiano. Por exemplo, nessa questão seria legal você saber que os sais de prata são encontrados na chapa de raio-x, que o níquel e cádmio são encontrados em bateria de celular, que o negro de fumo, ou pó de carbono, ou tintas para nanquim são encontrados em toner para fotocopiadora, e que o mercúrio é encontrado em lâmpadas fluorescentes.
Eu vou te dar mais uma questão envolvendo o cotidiano para ver se você consegue acertar esse ano, tá? Toda vez que falar em luz amarela, é a lâmpada de sódio. Se falar em lâmpadas halógenas, tu teria que lembrar dos halogênios, que é o grupo 17 da tabela periódica. Ele contém iodo, porque os halogênios é o grupo 17 da tabela periódica, que é dado na prova, é só tu olhar lá. E as lâmpadas fluorescentes, elas são a base de gás inerte. Então, se falar em gás inerte, tu deveria lembrar que é o gás nobre. Procura um gás nobre para responder a questão. E também ela possui um pó que fica ao redor dela, que ele é feito de fósforo. Bom, ligações químicas é outra questão que cai bastante na prova. O ideal seria você saber as ligações intermoleculares e interatômicas. As interatômicas são iônica e metálica, que elas são sólidas. Repara que iônica é metal com metal e metálica é metal com metal. Enquanto a ligação covalente, ela forma moléculas, elas não são sólidas, tem baixo ponto de fusão e ebulição, que é usado nessa questão aqui. Se você perceber, as 3 primeiras substâncias, elas são formadas por íons, logo são ligações iônicas e o ponto de fusão e ebulição é altíssimo. Já o ponto de fusão e ebulição da água a gente conhece que é 0 e 100 graus Celsius, respectivamente, e por isso que só pode ser a letra D, que tu não deveria decorar os pontos de fusão e ebulição de cada substância, mas apenas saber que essa é uma molécula, é uma ligação covalente, por isso tem esses pontos. Bom, olha essa tabela de geometrias, que ela é muito importante porque ela mostra todas as geometrias, basicamente, que já caíram ou que podem cair na URGS. Cada linha dessa tabela mostra o número de pares de elétrons que o átomo central tem. A primeira linha, por exemplo, o átomo central tem 3 pares de elétrons ao redor dele. Na quarta linha tem 4 pares de elétrons ao redor dele. Essas são as linhas. As colunas mostram quantos elétrons não ligantes tem. No caso da primeira coluna, a gente não tem nenhum par de elétrons não ligante. Na segunda coluna, a gente tem um par de elétrons que não participam da ligação, de nenhuma ligação, e na terceira coluna tem 2 pares de elétrons não ligantes, e assim vai. Então, repara, se eu souber quantas ligações o átomo faz e quantos pares de elétrons não ligantes ele tem, eu sei qual é a geometria dele. Nessa questão, nós vamos aplicar a tabela de geometrias para poder resolver a questão. Repara já nos desenhos que estão ao lado, tá? A primeira molécula que aparece lá em cima, ela tem 3 ligações e um par de elétrons não ligante, por isso que ela é piramidal. A segunda tem 4 ligações, então ela tem que ser tetraédrica. A terceira tem 3 ligações, então ela vai ser trigonal. E a de baixo, ela tem 2 ligações e 2 pares de elétrons não ligantes. Isso também corresponde ao SO2, que tem 2 ligações e um par de elétrons não ligante, que também é angular. A gente pode olhar na tabela que tem para ver que tem 2 tipos de angulares, né? Isso fica mais fácil mostrando nessa tabela do que explicando de outra forma. Outra coisa que a URGS adora é pedir sobre a polaridade e a solubilidade das moléculas. Então, na letra A tem um bom representante dos hidrocarbonetos, que é o hexano. A gente sabe que todos os hidrocarbonetos, inclusive o hexano, são apolares, por isso que eles têm que ser insolúveis em água, por isso que ela está errada. Os nitratos, tu pode cantar a musiquinha que os nitratos e acetatos são solúveis, todos. Então eu sei que todos os nitratos são solúveis, por isso que está errado a letra B. Já o alumínio metálico, todo metal, ele é insolúvel, porque ele não se dissolve nem na gasolina nem na água, tá? O metal ele não é solúvel em nenhum dos líquidos. Já o etanol, ele é solúvel nos 2 líquidos, tanto água quanto gasolina. Já o tetracloreto de carbono, CCl4, é um dos principais representantes de moléculas apolares que tem. Então, por isso que ele vai ser insolúvel em água e solúvel na gasolina. Então, NOx e redox é uma outra questão que também pode aparecer. Eu vou mostrar uma questão que a URGS adora, que é falar sobre peróxidos, ou quando não cai peróxidos, que é quando o oxigênio tem NOx-1, pode cair a pirita, já que a URGS adora a pirita. A pirita é um caso muito raro, porque geralmente o enxofre na direita ele é -2, tirando a pirita, porque é ferro S2. Então esse S2 quer dizer que o S2 todo é -2. Então cada enxofre vai ser -1.
que nem no peróxido. Teorias modernas é um tipo de conteúdo que cai 1 ano e 2 anos não, aí cai 1 ano e 2 anos não. Então a previsão é que vai cair esse ano, e a gente está tentando prever que vai cair Bronsted Lowry. E essa previsão é bem fácil de fazer, a gente pode seguir o nosso esquema, que corresponde toda vez que tiver um par conjugado, que são as duas substâncias mais parecidas, né? Por isso que é par conjugado, parecidas. A gente pode usar aquela que tem mais hidrogênio como um ácido e a que tem menos hidrogênio é a base de Bronsted Lowry, claro. Se você usar o nosso esquema nessa questão aqui, ela fica muito fácil, porque a dimetilamina ela é mais parecida com aquele dimetilamônio que aparece ali, né? O CH3,2NH2. Como o CH3,2NH2 tem mais hidrogênio, ele é o ácido. E o CH3,2NH vai ser a base. O que acontece é o contrário no esquema 2, porque no esquema 2, o CH3,2NH tem mais hidrogênio, portanto, ele é o ácido. Bom, estequiometria é uma das questões que mais aparece na prova da URGS. A URGS ama esse conteúdo. Então nós vamos resolver dois tipos de questões. Um que não tem reação química. E aí tu deveria apenas saber que um próton está presente em um hidrogênio. Todo átomo de hidrogênio só tem um próton. Então se eu falar um mol de prótons ou um mol de hidrogênios é a mesma coisa. E isso equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Como ele quer saber para 100 bilhões de prótons, equivale a 100 bilhões de átomos de hidrogênio, e bilhão é 10 na 9, logo 100 bilhões é 10 na 11. Então tu simplesmente faz uma regra de 3 e consegue matar essa questão, ok? A segunda questão é quando envolve reações químicas em estequiometria. Repare que nesse caso a URGS não deu a reação, mas eu acho que não é muito difícil saber que a queima do enxofre é enxofre mais oxigênio dando SO2. A outra parte cruel é que ele fala em ppm. ppm quer dizer partes por milhão. Por exemplo, se eu tiver 500 gramas, isso significa que eu tenho 500 gramas em 1 milhão de gramas. 1 milhão de gramas corresponde a 1 tonelada. Então, por exemplo, 500 ppm é 500 gramas presente em 1 tonelada de diesel. E aí é só fazer uma regra de 3, que é aquele método das 4 linhas, que tu põe a reação, depois tu põe o número de mols, depois tu vai pegar a massa lá na tabela periódica e vai colocar na terceira linha, para só na quarta linha você colocar os dados da questão e fazer uma regra de 3, ok? Bom, soluções é outra previsão que a gente tem, mas geralmente tu vai conseguir matar a questão por regra de 3. Como, por exemplo, essa questão, que ela fala que o peso da criança influencia na quantidade de miligramas. Por exemplo, eu vou usar 12 miligramas do remédio, do paracetamol, para 1 quilo de peso. Então, se eu tiver uma criança que pesa 30 quilos, eu preciso 360 miligramas. E outra relação que tu vai tirar do texto é que 200 miligramas está presente em 1 ml, que está presente em 20 gotas. Então, 360 miligramas estão presentes em 36 gotas. Aí fica fácil. Vou te mostrar uma outra regra de 3 que pode aparecer, que é quando ele fala em porcentagem. Por exemplo, se ele falar que eu tenho 13% de álcool, isso corresponde a 13 ml em 100 ml. Mas se eu tiver 1 litro, que é 1000 ml, isso corresponde a 130 ml. É simplesmente uma regra de 3. O segredo é saber quem que é o 100%. Se tu souber quem é o 100%, tu consegue achar com facilidade a outra porcentagem. Eu acho que não tem nada demais. Outra questão esperada é propriedades coligativas. E para essa matéria a gente pode usar um esqueminha rapidinho, que a gente escreve teco e aí alterna as flechinhas. Aquele que tiver maior concentração de partículas vai ter menor T. O T, no caso, é tonometria, que é pressão de vapor, maior E, que é ponto de ebulição, menor C, que é ponto de congelamento, e maior O, que é pressão osmótica. Então, teco e alterna as flechinhas, tudo bem? Vamos se basear na pressão osmótica, porque é mega importante para resolver a questão. Toda vez que eu colocar
um soro, por exemplo, que vai ter menor concentração que a concentração presente na sua hemácia, no seu glóbulo vermelho, o solvente vai passar do soro do teu sangue para dentro do glóbulo vermelho e acaba provocando o rompimento, a quebra dessas paredes celulares e obrigatoriamente a ruptura das hemácias. Essa questão é clássica da URGS, ela já perguntou de outra maneira também. Olha essa questão, ela quer saber o que tem na solução que causou o inchamento e depois o rompimento dos glóbulos vermelhos. É porque a solução estava no meio hipotônico, quer dizer, menor concentração de soluto, e por isso que o solvente migrou para dentro da hemácia do glóbulo vermelho, causando a ruptura dele, ok? Bom, vamos para as questões de termoquímica que eu acho que pode aparecer. Tem dois tipos. Uma é a lei de Hess, que eu vou te mostrar nessa questão. A primeira afirmação da questão pergunta se o caminho percorrido influencia ou não no ΔH da reação. Então, não importa se a queima da glicose for no seu organismo, que passa por várias etapas, ou se for num calorímetro, que passa por uma etapa só. O calor liberado é o mesmo. A outra refere-se que numa reação a energia do produto é inferior à do reagente. Isso é isotérmica? Sim, porque toda vez que a energia do produto é inferior, é porque diminuiu essa energia. Para onde é que foi essa energia? Foi liberada, então a reação é isotérmica. Já na terceira afirmação, o estado físico da água depende sim, influencia sim no calor liberado. Por exemplo, se a água for líquida, ela ficou num patamar menor de energia nos produtos. Então o calor liberado vai ser muito maior do que no caso se for formado água gasosa. Por isso que a resposta é a letra C. Já essa questão eu acho muito bem bolada, porque ela acabou misturando física com química e você precisa sacar isso. Por exemplo, ele vai te dar qual é o calor daquela reação para 1 mol dessa reação. Então, 1 mol vai liberar 236 quilocalorias. Só que 1 mol de óxido de cálcio é 56 gramas e ele só colocou 5,6 gramas na água. Então, o calor liberado vai ser 10 vezes menor, que é 23,6. E aí tu só aplica esse valor ali no queimacete, tá? Que é o calor igual a massa, igual o vezes calor específico e vezes variação da temperatura. E aí com isso você consegue calcular qual é a variação da temperatura. Só cuida que a temperatura inicial é uma, aí tu acrescenta a variação que você achou para conseguir achar a resposta da questão. Bem bolada a questão, não acho? Já em cinética, o cálculo é extremamente simples, mas a questão é cheia de pegadinha. Por exemplo, eles vão te dar uma tabela que vai mostrar a variação da concentração do hidrogênio pelo tempo. Primeira pegadinha, o tempo está em segundos, tu vai ter que transformar esse tempo em minutos. E aí tu vai calcular a variação da concentração pela variação do tempo e vai achar a velocidade do hidrogênio, que vai ter na resposta a velocidade, só que a questão ela pede a velocidade da amônia. Como é que eu vou achar isso? Através dos coeficientes da reação. Repara que é 3:2. Então, como é 3 de hidrogênio para 2 de amônia, se a velocidade do hidrogênio é 0,3, a velocidade da amônia vai ser, por uma regra de 3, tu vai achar 0,2, ok? Bom, em eletroquímica a gente espera depois de muito tempo cair eletrólise. Vai cair eletrólise com cálculo porque a qualitativa não é muito normal na URGS. Então, quando ele te dá a corrente e o tempo, tu tem que usar a formulazinha do kit para achar a quantidade de coulombs que foi usado. Agora o que acontece? Ele quer saber a deposição do alumínio. Seria interessante você lembrar que o alumínio é mais 3 e eu consigo fazer a reação de cima, que é alumínio mais 3 elétrons, dando alumínio 0. E aí tu consigo fazer, através do nosso método, né, que é das 4 linhas, montar o esqueminha e descobrir qual é a massa de alumínio que vai ser formada. Bom, esse cetão mostra as propriedades das moléculas orgânicas com relação ao ponto de fusão, ebulição e densidade.
Então, para resolver essa questão, por exemplo, seria legal saber que o hexano é o que tem menor ponto de ebulição, por isso que ele é o mais volátil. Depois o intermediário é a acetona, que aparece ali para vocês, e depois a gente tem um triálcool, que o ponto de ebulição dele é extremamente maior do que os outros, por isso que a nossa resposta aí fica a letra D. Nessa questão a gente também vai usar aquele cetão das propriedades orgânicas, mas a pergunta é mais abrangente. Ele quer saber se o éter dietílico e o butanol 1 têm essa fórmula estrutural condensada. Sim, isso é exatamente perfeito. E o éter dietílico e o butanol são isômeros? Sim, porque ambos possuem a mesma fórmula molecular, que é C4H10O. A outra é o éter etílico apresenta ponto de ebulição maior que o butanol? Não, o butanol faz ponto de hidrogênio, então o ponto de ebulição dele que é maior. E a última é se o butano, cuidado, não é o butanol, é o butano, ele tem maior solubilidade que o butanol. Não, o butano ele é apolar, então ele não é solúvel em água, por isso, cara, que tá errada essa última aí, ok? Tá, vamos para um assunto que vocês adoram, que são reações orgânicas. Tô brincando, mas olha só, vamos pensar bem simples, tá? Se a reação apresentar uma ligação dupla e essa ligação dupla sumiu, é porque ela é adição. Se essa ligação dupla apareceu, é porque é eliminação. Outra, se não quebrou e nem formou a dupla, ela é uma substituição. Tá, e qual a diferença entre oxidação e redução? Geralmente na oxidação é colocado oxigênio e na redução é colocado hidrogênio. Tenta olhar na molécula orgânica se aconteceu isso. Por exemplo, tu tá vendo que na 40 eu apenas troquei na primeira parte o bromo por OH? Então, tem gente que vai falar que é oxidação, mas tu nem tem essa opção. Então, se eu troco o bromo por OH, isso é uma substituição, porque não formou e não quebrou a ligação dupla. Já na segunda parte, você consegue ver que aumentou o número de oxigênios. Então, se aumentou o número de oxigênios, isso é uma oxidação, por isso que é a letra A. Olha só, eu vou te dar mais um exemplo. Olha essa questão aqui, onde aparece de novo o bromo sendo trocado por OCH2CH3. Gente, isso é substituição. E quando aparece uma dupla depois, é porque foi tirada alguma coisa. Então, é eliminação. Tenta lembrar do nosso esquema, tá? Que você vai conseguir fazer a questão. Gente, última dica para a prova da URGS aí, então força, tá? Eu sei que é um pouquinho chato, mas você aguenta, vai ser recompensado. Olha só, a bioquímica é mega importante. Como é que eu reconheço um lipídio? Pelos ésteres. O carboidrato, se ele tiver aldeído ou cetona com vários OH. E aminoácido, se tiver amina e ácido carboxílico. Então, presta bem atenção nessa parte, tá? De amina e ácido carboxílico que a URGS mais gosta. Por exemplo, nessa questão aqui, ele vai mostrar a lisina e a hidroxilisina. Repare que as duas têm a função amina e ácido carboxílico. Por isso que as duas são aminoácidos. Elas não poderiam ser outra coisa, tá? Poderia ser um poliálcool para ser carboidrato ou um éster para ser lipídio. Já nessa questão aqui, que é um pouco mais abrangente, ele quer saber se o açúcar extraído da cana-de-açúcar é a sacarose. Sim, é. E ele é composto por glicose e frutose? Sim, inclusive quando eu junto as duas, sai uma água e por isso que a fórmula da glicose é C6H12O6, mas a sacarose é C12H22O11. Já o ácido graxo insaturado tem na sua estrutura pelo menos uma ligação dupla? Sim, porque as cadeias carbônicas que têm ligação dupla, elas são cadeias carbônicas insaturadas. Já as ligações peptídicas são rompidas no processo de desnaturação da proteína? Não, no processo de desnaturação da proteína são rompidos pontos de hidrogênio, ligações de enxofre, ligações iônicas, mas não as ligações peptídicas, tá? Isso não, isso é a estrutura primária. Na desnaturação ocorre a ruptura da estrutura terciária. Bom, gente, eu espero de coração que esse vídeo ajude vocês de alguma maneira, que vocês consigam acertar várias questões. Qualquer dúvida, escreve nos comentários mesmo, que eu tento responder antes da prova para tirar todas as suas dúvidas. E uma excelente prova de química para vocês, um beijo no coração. Até mais, vai lá, capricha, boa prova, tá? Tchau.